Olá, bem-vindos a mais um episódio do Healthy Talks. O meu nome é Carla Correia de Sá, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica, sou docente universitário e responsável pelo domínio de nutrição do Healthy Campus. E hoje tenho comigo César Leão, nutricionista, especialista em nutrição clínica, docente universitário. E juntos vamos refletir sobre a suplementação, necessidade ou resposta a este contexto e este ritmo de vida atual. Muito obrigada por ter juntado a nós e por aceitares este desafio. Healthy Talks. Há conversa sobre o que nos move e o que nos faz bem. Hoje vamos falar sobre suplementação, especialmente no contexto académico, não apenas numa perspectiva estética ou desportiva, mas também numa realidade cada vez mais comum. A procura por mais energia, melhor concentração, maior rendimento, quer a nível de trabalho, quer também nos estudos, e sabemos que uma percentagem significativa da população, especialmente jovens e os nossos jovens universitários, já utiliza suplementos regularmente. Muitas das vezes sem uma necessidade clínica claramente relevante ou identificada, e ao mesmo tempo temos assistido a maior stress, mais ansiedade, fadiga física e mental, associados a este ritmo acelerado que nós temos nos dias de hoje e mesmo à sobrecarga do trabalho e também às exigências académicas e profissionais. Sabemos que, de uma forma geral, à partida, uma alimentação equilibrada consegue suprir todas as necessidades nutricionais da maioria das pessoas. Ainda assim, vemos um consumo crescente de suplementos e também o facto de estarem mais disponíveis nas diferentes cadeias. César, na tua opinião, estamos a falar de uma necessidade real ou de uma percepção de necessidade influenciada por este contexto atual? Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e participar nesta talk do Healthy Campus e realmente num tema que acaba por ser pertinente cada vez mais e cada vez mais presente. Na verdade, a questão dos suplementos a nível mundial é um mercado que tem crescido muito, não necessariamente porque aumentou a necessidade, mas porque realmente é uma oportunidade de mercado para os fabricantes que trabalham muito nesse aumento da percepção por parte da população de que eles são fundamentais e que hoje em dia, devido a vários fatores, e podemos falar um bocadinho sobre eles, existe um déficit nutricional, um déficit de determinadas substâncias que nos vão pôr em falta e que não nos vão deixar atingir o nosso potencial máximo. E por isso, na verdade, aquilo que existe é uma conjugação das duas coisas. É aquela ideia que nós temos, a percepção que nós temos e que nos é transmitida de que, mesmo com uma alimentação saudável, não é possível atingir as necessidades nutricionais, o que carece de evidência, mas também a ideia de que, mesmo com uma alimentação saudável, alguns suplementos e algumas substâncias poderão ainda aumentar mais o nosso rendimento, poderão aumentar mais a nossa energia, a nossa vitalidade, de reduzir a nossa fadiga, ajudar a nossa recuperação, e tudo isso junto leva a este aumento do consumo de suplementos. E este aumento do consumo de suplementos passa muito por algo que também acaba por ser importante e que também poderá contribuir para esta situação, que é muitas vezes uma falta de literacia relativamente àquilo que é a alimentação, àquilo que é um suplemento, àquilo que nós realmente conseguimos obter com os suplementos. E passa logo até pela ideia do que é um suplemento. E como a Carla disse muito bem na introdução, os suplementos são substâncias que estão aí presentes, podem ser compradas, até já nem digo em cadeia, hoje em dia vamos à internet e conseguimos comprar com muita facilidade, que prometem, que não tenham uma legislação que seja muito protetora do consumidor, ou seja, é possível ver nos rótulos muitas coisas que não respondem a uma verdade fundamentada. É muito fácil colocar um suplemento à venda, sem necessariamente provar a sua eficácia ou a sua segurança, e tudo sobre uma aura de que é uma substância como quase um medicamento que vai ter um efeito enorme naquilo que é a alimentação. A verdade não é essa, e realmente também iremos conseguir combater este fenómeno se realmente conseguimos melhorar a literacia relativamente àquilo que os suplementos podem oferecer. E queria deixar exatamente esta mensagem, que é realmente
os suplementos podem ser uma ferramenta útil em situações em que há um diagnóstico de déficit comprovado, em situações em que haja realmente uma avaliação clínica em que nós percebemos que há essa necessidade, sabendo que, primeiro, terá que haver toda uma série de outros comportamentos que têm que ser ajustados, obviamente. E pegando aí nesse ponto e saltando um bocadinho, na questão também nas redes sociais, cada vez mais se fala na utilização de suplementos na sua generalidade, não direcionada aqui para a parte da concentração, que já lá chegamos. Sim, sim. Quais é que são os riscos? Né? Considerando que existe essa venda a larga escala e também, de certa forma, a falta de literacia, os riscos associados e considerando quem está a assistir, como é que podem procurar aquilo que é seguro e se é efetivamente seguro? A verdade, os riscos são inúmeros, no sentido de que não existe uma legislação forte a regulamentar a venda de suplementos. Os suplementos são considerados géneros alimentares, existe legislação, mas é uma legislação que carece muito de fiscalização e que é bastante laxa naquilo que é os critérios para colocar um suplemento à venda, que basicamente são nulos. Eu não diria nulos, mas quase. O que significa que quando eu vou comprar um suplemento eu não tenho noção, muitas vezes, da origem dele, não tenho uma certeza sobre a composição que ele pode ter, e existem muitos dados que mostram que muitos dos casos de falência hepática que dão entrada em hospital são devido a suplementos de ervas, porque há misturas que vão ter ervas que são tóxicas e que nós não conseguimos controlar exatamente por causa dessa falta de regulamentação. Não há certeza sobre, mesmo não tendo coisas que sejam nefastas, se aquilo que nós estamos eventualmente a comprar realmente está presente até no suplemento, ou seja, podemos muitas vezes estar a comprar um suplemento que não tem aquilo que diz que tem, e não colocando em risco, também poderá ser inócuo, na verdade está-nos a fazer gastar dinheiro para transmitir uma ideia falsa de segurança sobre um determinado tópico, e realmente vai-nos tirar energia, vai-nos tirar foco daquilo que realmente funciona. E realmente aí as redes sociais têm um papel importante, não só nesta questão da nutrição e da suplementação, como em muitas coisas na vida, infelizmente, mas na questão da nutrição e da suplementação, o que nós vemos muitas vezes é que a mensagem relativa aos suplementos não é uma mensagem correta, na maioria das vezes, não é uma mensagem que alerta para os riscos, ou seja, basicamente foca-se naquilo que são pseudo-benefícios que não estão comprovados, que não estão validados pela ciência. Muito recentemente, e também pegando aqui um bocadinho daquilo que é a atualidade, temos aí um hype de procura pelos peptídeos, e realmente, se formos olhar para a literatura que existe sobre peptídeos em humanos, eu resumo isto muito fácil, que é nada. Não existe. Isso, no entanto, de repente, porque se viu nas redes sociais que alguém está a tomar e que faz parte daqueles suplementos que ele toma, de repente anda-se à procura disto, e realmente isso vende muito mais rápido do que o nutricionista. Claro. Espero que não para os nossos ouvintes, dizer que, calma, não é necessário, é preciso ter cuidado, é preciso escolher bem, existem outras coisas mais importantes, e esse é o real perigo das redes sociais e sobretudo nas idades dos nossos ouvintes também, ou da maioria dos nossos ouvintes, em que há essa ligação às redes sociais e muitas vezes há um bocadinho de falta de literacia para reconhecer aquilo que realmente está por detrás dessas vendas. Ok. E agora neste contexto, que se aproxima também a época de exames, ou mesmo a nível profissional, porque quem nos está a ouvir à partida são jovens, mas também funcionários ou docentes ou outras pessoas que podem recorrer ao uso também de suplementos ou então de outros tipos de estimulantes, que é o caso da cafeína, ou então bebidas energéticas para aumentar a energia, a concentração. E considerando estes níveis de stress que já tínhamos falado, a questão também da ansiedade ter vindo a aumentar, achas que estamos realmente a melhorar o desempenho ou apenas a mascarar aqui alguns sinais de cansaço? Basicamente estamos a mascarar uma falta de planeamento da nossa parte, porque no fundo, para chegarmos nas melhores condições a um determinado período, devemos prepará-lo com tempo e seguindo um bocadinho aquilo que seria os parâmetros mais corretos para atingir o nosso pico neste período de exames, chamando assim. Muitas vezes é realmente na falta da preparação e
da utilização daquilo que funciona, e aqui falando da alimentação, mas também do sono, do descanso, e realmente como há esta falta de preparação, e há um problema de sono também, por exemplo, sem querer estar a misturar assuntos, mas temos essa situação. Mas ele faz parte também. E acho que muitas vezes vem esta utilização de estimulantes, bem mesmo por causa desta questão do cansaço, da fadiga, em jovens que precisavam dormir um bocadinho mais, mas dormem pouco, com ritmos de vida muito complicados, por vezes, e que vem um bocadinho na ideia dos estimulantes, uma resposta que não só não é correta, mas que pode ser contraproducente, exatamente porque o nível de ansiedade, o nível de stress que já está elevado devido à fase em que podem estar, de exames, pode também contribuir para esse aumento de ansiedade e aumento de stress, ou seja, os estimulantes não têm só como resultado o aumento do foco e da concentração e do aumento da energia, também pode aumentar a ansiedade, podem aumentar o nervosismo, pode aumentar as insónias, que vai agravar a capacidade de memorização, que vai agravar a capacidade de raciocínio, ou seja, no fundo é preciso ter muito cuidado com as doses que se tomam, é preciso perceber que isso não vai ter um efeito grande naquilo que é o rendimento, poderia ser ali uma pequena ajuda em situações muito específicas, muito concretas, mas não é algo para ser usado em larga escala para tapar, esconder aquilo que realmente deve ser feito, que é uma nutrição saudável, equilibrada, com energia suficiente, com micronutrientes e rica, variada, e um sono, e pelo menos uma higiene de sono que seja também regular, que seja suficiente para aquilo que são as exigências de descanso e aquilo que são as necessidades de descanso dos ouvintes, aqui digo no geral, porque realmente temos todos uma falta de sono muito grande. E agora pegando nesse assunto que falaste na questão da higiene do sono, em relação à melatonina, por exemplo, na questão da suplementação, que coincidência ou não, ontem em aula, também um aluno com uma lesão que acaba por ter alguma dificuldade de sono. O que é que achas relativamente a esse Mas mais uma vez, eu acho que a questão dos suplementos, ou seja, não devem ser diabolizados, ou seja, eu também não quero, e penso que a mensagem final também irá refletir um bocadinho isso, a ideia não é diabolizar os suplementos, é simplesmente apresentá-los de forma a percebermos os riscos e os benefícios, e perceber que uma ideia que também existe muito sobre a ideia dos suplementos, aquela ideia do suplementos, é natural, se é natural não faz mal, também é uma ideia errada, perfeitamente debatível, muito facilmente demonstrada como errada, mas é exatamente isso, existem suplementos, e mesmo a questão da cafeína poderá ser interessante em determinados momentos, é o ergogénico em termos de substância mais utilizado a nível mundial e há mais tempo, por alguma razão. E realmente temos muita literatura que mostra que poderá ser útil em determinadas situações, mas está em determinadas situações, em situações muito concretas, muito específicas, que devem ser avaliadas. A melatonina igual. Por exemplo, a melatonina tem um impacto bom, positivo naquilo que é a latência de sono, ou seja, a capacidade de adormecer mais rapidamente, de eventualmente produzir esse sono mais rapidamente, mas a nível da qualidade de sono durante a noite não parece ter assim tanto efeito quanto isso, e por isso muitas vezes é perceber se a pessoa que está a tomar a melatonina realmente está a tomar porque quer adormecer mais rápido, ou se realmente até adormece muito rápido, mas depois durante a noite, até porque outras questões, muitas vezes déficit de hidratos de carbono podem fazer com que os níveis de cortisol não baixem tanto, e outros, o próprio nervosismo, o próprio ciclo de sono, a própria falta de higiene de sono, pode fazer com que a pessoa realmente tome a melatonina, não tenha grande resultado com essa melatonina, porque ela já adormecia rápido, depois durante a noite acaba por também não voltar a dormir. E por isso, mais uma vez, sim, é um suplemento que pode ser interessante, mas mais uma vez tem que ser avaliado, analisado, e depois, uma pergunta que fizeste há um bocado e que eu acabei por não responder muito bem, que é saber bem que tipo de suplemento estamos a comprar. Ou seja, não havendo legislação, não havendo regulamentação, é importante escolhermos bem quais são as marcas, quais são os locais onde nós vamos fazer essas compras, porque obviamente isso vai nos dar outra segurança sobre aquilo que está dentro do suplemento, dentro do produto, e por isso também, mais uma vez, não é qualquer melatonina, ou não é qualquer suplemento, ou não é qualquer substância, mesmo que haja uma literatura sólida, científica, por detrás da recomendação desse suplemento. Sim, e passamos daqui a dar um salto com aquele suplemento que tem tido grande destaque, é o caso, por exemplo, da creatina,
que sabemos que é um dos suplementos também mais estudados a nível, ou um dos mais estudados a nível de desempenho físico, mas tem sido, pelo menos nos últimos tempos, muito associado à questão do rendimento cognitivo. E qual é a tua opinião sobre esta utilização e se existe efetivamente alguma evidência científica clara ou alguma segurança para ser utilizada também a nível cognitivo? Vamos separar isto aqui em duas partes. Então, Ok. em relação à creatina, em relação ao efeito na parte física, no desenvolvimento físico, na capacidade física, isso está muito bem demonstrado e, como disseste muito bem, é um suplemento bastante estudado, ou seja, naquilo que é a melhoria do rendimento físico, da capacidade de sprint, da repetição de sprint, de ganho de força, potência, isso está muito bem demonstrado. Até em atletas de endurance temos um bocadinho esta evidência menor, mas temos essa evidência. Por isso, do ponto de vista físico, isso está muito bem demonstrado. Do ponto de vista cognitivo, apesar de haver realmente já alguns estudos que parecem ter insinuar que há um efeito a nível cognitivo, a nível da manutenção da capacidade cognitiva com a idade, isto mais até com a questão do envelhecimento, com a questão da demência, ainda são estudos muito pequenos, em que realmente há ali alguns fatores que condicionam muito aquilo que é a avaliação que deve ser feita, ou seja, não se percebe, por exemplo, se a manutenção do estado cognitivo, da capacidade cognitiva, tem a ver com a creatina ou com o aumento da retenção muscular, que também está relacionado com a demência, e por isso a evidência neste momento, a literatura neste momento, não nos diz com certeza que há um aumento da capacidade cognitiva com a creatina, e por isso tomar creatina para aumentar a capacidade cognitiva, eu diria que pela evidência não recomendaria, mas como do ponto de vista físico poderia fazer sentido, mais uma vez, em determinados contextos, acho que é um suplemento que dentro daquilo que é o efeito que tem e o tamanho desse efeito, poderá fazer sentido tomar, mais uma vez, escolhendo fontes que sejam corretas ou adequadas, fontes que nos deem alguma segurança, que sejam credíveis, e é como eu digo, do ponto de vista cognitivo, provavelmente não temos essa evidência, mas se do ponto de vista físico a pessoa andar melhor, se conseguir treinar até melhor, dentro da fadiga que possa sentir, também vai ajudar à capacidade de memorização. Depois é um bocadinho aquela questão de pescadinha de rabo na boca, que poderá ajudar a nível cognitivo, apesar de não ser, ou não sabemos se é diretamente ou não. Não sei se respondi. Sim. E assim, por último, não é? Porque a questão de se nós efetivamente quisermos melhorar a saúde, a questão também de energia e rendimento, por onde é que devemos começar, não é? Porque considerando que existe, para além da parte da indústria alimentar, termos vários tipos de alimentos, mas focando aqui na questão da suplementação é a mesma coisa, portanto várias marcas, por onde é que nós devemos começar e onde é que deve ser o foco principal? Eu diria que começaria por eventualmente procurar a ajuda de alguém que me possa direcionar para aquilo que é as escolhas mais adequadas para cada um, ou seja, aqui parece assim um bocadinho em modo próprio, mas no fundo é procurar um nutricionista que possa ajudar realmente a escolher aquilo que será o suplemento mais adequado, porque essa escolha de suplemento e da própria fonte vai depender muito da pessoa que temos à frente, dos objetivos que temos à frente, da alimentação que ela já faz, daquilo que ela pode corrigir, dependendo da alimentação que a pessoa possa fazer, pode ter déficits nutricionais mais ou menos marcados de determinados nutrientes e são diferentes de pessoa para pessoa, se houver, e nesse sentido é a pessoa que está à nossa frente que fará sentido nós trabalharmos e orientar. E ninguém melhor do que alguém que consegue não só fazer uma avaliação nutricional da pessoa que tem à frente, relativamente àquilo que é a avaliação, a ingestão dietética, aquilo que é uma avaliação antropométrica que possa insinuar ou demonstrar algum déficit e que possa depois realmente dizer, olha, temos estas soluções, se calhar com a alimentação até já corrigimos e do ponto de vista económico até é mais barato, ou se calhar neste sentido poderá não ser fácil, porque nesta alimentação tu até nem comes peixe, e se calhar o ômega 3 poderá ser interessante e como não comes peixe, se calhar faz sentido tomar um suplemento de ômega 3, mas um suplemento de ômega 3 terá que ser de qualidade, porque também corre alguns riscos se não for de qualidade, por causa da questão da oxidação de ácidos gordos, e por isso depende muito da pessoa que nós tivermos à frente. Por isso eu diria que o primeiro passo é mesmo procurar um profissional que realmente possa orientar e possa recomendar suplementos que sejam adequados para mim. Ok. Então fica a ideia de que os suplementos podem ter aqui o seu papel, não substituem de todo a base de uma alimentação equilibrada
e um estilo de vida saudável, mas mais do que perguntar o quê, talvez devemos questionar e se estamos a resolver as causas ou apenas os sintomas. E sempre que necessário procurar aqui um apoio de um profissional de saúde, nomeadamente um nutricionista, porque a saúde não se constrói com atalhos, mas com consistência. É um bocadinho isso. Eu diria que os suplementos também não podem ser algo que seja colocado de parte. Também costumo dizer isso e muitas vezes surge esta questão de, mas então o nutricionista não deve ser só o alimento e tal, preferencialmente o alimento, mas há situações em que o alimento só não chega. Sim. Devemos ser capazes, e um bom profissional faz isso, e por isso é que eu também digo, a ideia será um bom profissional tenta ter várias ferramentas com o qual possa trabalhar, desde vários padrões alimentares que se adaptem àquilo que é o estilo de vida da pessoa, àquilo que é o objetivo da pessoa, aos gostos da pessoa, e que ou utilize os suplementos, que olhe para os suplementos não como algo a evitar, mas como algo que no sítio certo, no local certo, pode ser mais uma peçazinha do puzzle para concluir aquele puzzle da pessoa que estamos à nossa frente. E se nós trabalharmos desta forma, a pessoa que está à nossa frente vai ficar satisfeita, vai tirar o máximo rendimento de tudo o que está a fazer, nós vamos ficar bem porque estamos a fazer recomendação com base científica e vamos evitar muitos dos riscos que estão associados a essa toma de suplementos, que quem não fizer isto realmente pode estar a construir um puzzle com peças de puzzles diferentes e no final não vai ficar com aquilo que quer e não ficará melhor, pelo contrário, muitas vezes até acaba por ter consequências bastante nefastas. Sim, porque o que importa é completar a base, que deve ser essencialmente sólida, a parte da alimentação. Sim. Muito obrigada, César. Não sei se queres deixar mais algumas palavras para os nossos ouvintes. Não, no fundo foi um bocadinho que acabei agora de dizer, ou seja, reforçar exatamente isso, ou seja, a base deve ser sempre aquele chavão que é chato, que é aborrecido, ninguém gosta de ouvir, mas comer legumes, comer fruta, comer peixe, comer carnes magras, comer cereais integrais, dormir bem, fazer algum exercício, beber água e depois, eventualmente, em determinadas situações, procurar e utilizar suplementos sempre orientado para suprir aquilo que não são as necessidades. E sendo aborrecido, realmente ainda é o que funciona e é aquilo que a evidência mostra que funciona. Sim, e às vezes é a percepção de que é aborrecido, não é? Porque quando estamos às vezes numa consulta, a primeira consulta, a pessoa nem faz ideia da base da alimentação e às vezes pode ser falta de informação do que é verdadeiramente a consulta de nutrição. Sim, é isso mesmo. Muito obrigada por esta excelente reflexão e esperamos que este episódio ajude a comunidade académica a fazer escolhas mais conscientes e informadas e obrigada a quem nos acompanhou em mais um episódio do Healthy Talks. Obrigada. Healthy Talks. A conversa sobre o que nos move e o que nos faz bem.